Olá, boa noite. A partir de agora você acompanha as principais notícias da nossa região no Noticidade. Acusado por morte de cantor Fausto Pará há 3 anos, Romualdo Espinosa vai a júri popular e justiça determina a sentença. Réu foi condenado a 11 anos de prisão por homicídio doloso e furto qualificado. E você vai ver também. Em votação na Câmara Municipal de Sorocaba, vereadores derrubam criação de 40 cargos comissionados na Prefeitura. E você vai ver como está o movimento nas agências de viagens a poucos dias do feriado prolongado de Carnaval. Essas e outras notícias você confere hoje, 21 de fevereiro de 2017, no Noticidade. Nós começamos a edição de hoje falando do julgamento do motorista Romualdo Espinosa envolvido no acidente que matou o cantor Fausto Pará em 2013. A sentença foi decretada no fim da tarde. Ele foi condenado a 11 anos de prisão. Pai e amigos da vítima realizaram um protesto antes do júri começar. Logo pela manhã, antes do início do julgamento de Romualdo Fernando Siqueira Espinosa, acusado de provocar o acidente de trânsito que matou o músico Fausto Pará Filho há 3 anos, pai e amigos da vítima realizaram um protesto. Justiça! Justiça! O julgamento do réu deveria ter ocorrido em novembro do ano passado, mas foi adiado após Romualdo atestar problemas de saúde. Nesta terça-feira, a sala que recebeu acusação e defesa foi essa. Do lado direito, o acusado e os advogados de defesa dele. Do lado esquerdo, o júri e os advogados de acusação. O acidente aconteceu em novembro de 2013 e a morte do jovem, que tinha 21 anos à época, não foi superada pelos pais. A dor está sempre aqui, né? Como diz a Marta, minha esposa, é uma saudade que dói e que fica. O que ocorre é que a gente tenta aprender a conviver, a gente tem que ir aprendendo a conviver com isso. A perícia informou que o acusado estava a uma velocidade de 135 km por hora em uma via onde o máximo era 30 quando atingiu o carro da vítima. Imagens que Rene não consegue tirar da memória. Quando a gente fez o contorno que a gente estava cruzando a avenida, simplesmente apareceu uma luz, apareceu um carro e eu vi pelo retrovisor, né? E dali já aconteceu toda a fatalidade, né? Romualdo fugia da polícia após abastecer e sair de um posto de combustíveis sem pagar os R$56. O impacto da batida destruiu o carro de luxo, aparentemente blindado e dirigido por Romualdo. E ainda nesta edição, a gente volta a falar sobre a sentença da Justiça nesse caso. 4 pessoas ficaram feridas em um acidente no bairro Vanelville, em Sorocaba. Segundo o Corpo de Bombeiros, um carro bateu em um muro. 3 pessoas que estavam no veículo sofreram ferimentos leves. Já o motorista foi socorrido em estado grave e encaminhado ao hospital da cidade. As causas do acidente são investigadas. 2 homens foram presos e um menor apreendido na noite desta segunda-feira, suspeitos de cometerem uma série de roubos na região de Sorocaba. O trio foi detido em um carro roubado no bairro Jorge Oeter, em Iperó. Segundo a Guarda Civil Municipal, com o auxílio do veículo, em algumas horas, os criminosos fizeram mais 5 vítimas. Na ação, foram apreendidos um carro, um simulacro de revólver e um de pistola, 3 celulares, uma bolsa, uma mochila, um skate, vários cartões de banco e R$520 em dinheiro. Os suspeitos permanecem à disposição da Justiça. Ainda hoje aqui no Noticidade, vereadores de Sorocaba derrubam em votação a criação de 40 cargos comissionados. O Noticidade volta em instantes. Voltamos para falar da sentença contra o motorista que provocou a morte do músico Fausto Pará em 2013. Quem tem as informações para a gente direto do fórum é o repórter Pedro Torres. Boa noite, Pedro. Conta para a gente, por favor, qual foi a decisão da sentença, quais crimes, né? Ele foi acusado e julgado por quais crimes? Boa noite, Jaia. Boa noite a todos que acompanham a Noticidade. Foram mais de 8 horas de trabalhos aqui no Fórum de Sorocaba, até o juiz proferir a sentença, de 11 anos de prisão
por homicídio doloso e furto qualificado, ou seja, segundo a Justiça, houve a intenção do réu em matar a vítima e também teve a questão do furto. Isso pois o Romualdo Fernando Siqueira abasteceu o carro em um posto de combustíveis no dia do crime e acabou não pagando, né? Também teve a questão, Jaya, falando um pouco do julgamento, né? Mesmo com essa sentença, o mandado de prisão, né, da condenação não vai ser expedido, isso porque o réu cumpre pena em liberdade, ele responde em liberdade esse processo. A nossa produção entrou em contato na noite de hoje, logo após o término dos trabalhos aqui no Fórum de Sorocaba, com a família da vítima, né, com o pai, o seu Fausto, que de fato esperava, né, que esses anos fossem estendidos, ou seja, pelo menos 12 anos de prisão o réu fosse condenado, e que também agora conversa com os advogados para tentar reverter essa pena. Durante o julgamento, 4 testemunhas foram ouvidas, sendo 2 policiais que teriam presenciado o momento do crime, ali quando o Romualdo teria passado por sinais, por faróis vermelhos, né, em alta velocidade e depois colidindo com o carro da vítima. Foi um trabalho duro aqui no Fórum de Sorocaba, de discussões acaloradas, até essa sentença ser proferida de 11 anos de prisão. Jaya, voltamos com você. Tá ok, Pedro Torres, muito obrigada pelas informações. A polícia procura o suspeito de ter matado a companheira a facadas nesta segunda-feira no Jardim Estação, em Salto. Testemunhas presenciaram o homem fugindo do local e acionaram a polícia. A vítima foi encontrada em um terreno com vários ferimentos. Ela foi encaminhada ao Hospital São Camilo, mas não resistiu. O caso é investigado. A polícia procura os suspeitos de sequestrar e roubar um empresário no bairro São João, em Tietê. A ação aconteceu hoje. Segundo a polícia, a vítima, que estava de carro, foi abordada por 5 homens armados. 2 deles assumiram o controle do veículo e levaram o empresário até a casa dele. No local, R$6 mil em dinheiro e R$100 mil em cheques foram roubados. Após a ação, a vítima foi colocada novamente no carro e só foi liberada momentos depois, na área rural de Cerquilho. Os criminosos, o carro do empresário e o valor roubado ainda não foram localizados. A criminalidade aumentou na região de Sorocaba. Só em 2016, o volume de roubos registrou um crescimento de mais de 20%. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado. O movimento nervoso das mãos revela o trauma sofrido por essa mulher, que prefere não se identificar. No fim do ano passado, a casa dela foi invadida por um grupo de assaltantes que amordaçou a aposentada antes de roubar joias, televisores, dinheiro e outros objetos da família. Um prejuízo não apenas material, mas também psicológico para a moradora de Sorocaba. Amarraram as minhas pernas, os meus braços, com carregador de celular, de máquina fotográfica. O que eles falam? E eles queriam ouro, né, minha joia, e queriam dinheiro. Eles deram 2 croques na minha cabeça e falaram que iam botar fogo em mim. Fico insegura, né? Não tenho medo, mas não gosto de pensar que pode ter alguém estranho dentro da minha casa. O crime cometido tem crescido em toda a região, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. No ano passado, foram registrados 3.637 roubos. Em 2015, 2.980. Segundo este especialista em segurança pública, a sensação de impunidade pode ter influenciado o aumento da violência. O Estado não está investindo dinheiro nas polícias civil e na polícia, na guarda municipal. Isso daí tem retirado da rua a polícia. Quando você retira da rua a polícia, você faz o quê? Você dá ao criminoso a sensação de impunidade. Ele tende a fazer isso, praticar isso com maior frequência. O crime que mais cresceu na região foi o homicídio doloso, quando há a intenção de matar. De acordo com esses dados do governo, em 2015 foram registradas 53 ocorrências desse tipo. No ano passado, esse número chegou a 62, um aumento de 17%. E de acordo com o especialista, o índice deve continuar crescendo este ano. O número de homicídios já é muito maior do que o divulgado pelo Estado. O Estado, ele toma como base, para fazer a divulgação desses homicídios dolosos, o homicídio que acontece no momento da prática criminosa.
Aquela pessoa que foi levada para o hospital depois, seja o criminoso, seja o policial, ou seja até mesmo uma vítima, e ela veio a falecer no hospital, isso não entra na estatística. A seguir, vamos ver a movimentação nas agências de viagens. A procura de pacotes aumentou para o feriado de carnaval. O Noticidade volta em instantes.